Do horizonte, o Pacífico pode parecer uma vasta extensão azul, serena e imutável. Mas abaixo da superfície existe um mundo onde as forças da natureza ditam regras inquebráveis e a vida se adapta a condições extremas, imprevisíveis e muitas vezes implacáveis. Embora sua imensidão seja familiar, este oceano é um território selvagem, onde apenas os mais resilientes, os mais astutos e os mais flexíveis sobrevivem. O Pacífico cobre quase metade da superfície da Terra, estendendo-se do Ártico à Antártida, fazendo fronteira com continentes e arquipélagos com litorais acidentados, recifes escondidos e abismos insondáveis. Sua profundidade média ultrapassa os 4.000 metros, e em suas profundezas encontra-se o ponto mais profundo do planeta, a Fossa das Marianas. Suas águas estão interligadas a ecossistemas que permitem a coexistência de espécies raramente encontradas em outros mares. De enormes mamíferos marinhos a pequenos peixes bioluminescentes, todos compartilham o mesmo destino: adaptar-se ou desaparecer. Grandes tubarões brancos que dominam a coluna de água com ataques devastadores e mandíbulas capazes de rasgar carne e osso. Arraias-manta que planam como sombras silenciosas no azul profundo. Leões marinhos que patrulham as costas com uma mistura de furtividade e força. E criaturas minúsculas e estranhas como o cavalo marinho, que, na contra todas as probabilidades, é um dos poucos animais marinhos em que o macho carrega e protege os filhotes, sobrevivendo entre recifes açoitados por correntes implacáveis. Cada um, com sua estratégia letal ou sua resistência tenaz, sustenta a dinâmica implacável deste vasto oceano. Correntes fortes, tempestades repentinas e ciclos naturais marcam um ritmo rigoroso. De enormes mamíferos marinhos a pequenos peixes bioluminescentes, todos compartilham o mesmo destino: adaptar-se ou desaparecer. Grandes tubarões brancos que dominam a coluna de água com ataques devastadores e mandíbulas capazes de rasgar carne e osso. Arraias-manta que planam como sombras silenciosas no azul profundo. Leões marinhos que patrulham as costas com uma mistura de furtividade e força. E criaturas minúsculas e estranhas como o cavalo marinho, que, na contra todas as probabilidades, é um dos poucos animais marinhos em que o macho carrega e protege os filhotes, sobrevivendo entre recifes açoitados por correntes implacáveis. Cada um, com sua estratégia letal ou sua resistência tenaz, sustenta a dinâmica implacável deste vasto oceano. Correntes fortes, tempestades repentinas e ciclos naturais marcam um ritmo rigoroso. A pesca, a migração e a reprodução dependem dessa dinâmica, que não permite erros nem pausas. Aqui, cada movimento pode significar vida ou morte, sobrevivência ou extinção. Bem-vindo ao Pacífico, onde a vida sobrevive ao ritmo de um oceano implacável. Nessas águas, onde a sobrevivência depende de velocidade, força e astúcia, reina um dos predadores mais antigos e mortais do oceano: o grande tubarão branco. Capaz de nadar a velocidades de até 40 km por hora em ataque total, seu corpo é projetado para a caça. Seus dentes, dispostos em múltiplas fileiras, são uma máquina perfeita de afiação e reposição contínua. Não são simples peças de corte. Cada dente tem formato triangular com bordas serrilhadas, como pequenas serras capazes de rasgar carne e quebrar ossos. Em uma fração de segundo, esses dentes afiados e robustos são constantemente renovados ao longo de sua vida, garantindo que o tubarão branco sempre mantenha sua capacidade letal de dilacerar presas com precisão brutal. Embora seus olhos estejam localizados nas laterais da cabeça, isso não é uma desvantagem. O tubarão branco tem visão quase panorâmica e uma membrana nictitante que cobre e protege seus olhos no momento exato do ataque. Suas nadadeiras peitorais longas e rígidas fornecem estabilidade ao se mover em alta velocidade, enquanto a nadadeira dorsal atua como leme e estabilizador durante mudanças repentinas de direção. Na água turva, o tubarão se move com uma lentidão calculada, quase imperceptível. Ele avança das profundezas, com os sentidos atentos a cada vibração e sombra ao seu redor. Perto dali, um peixe nada com aparente indiferença, explorando os recifes próximos em busca de alimento.
Pacientemente, o tubarão observa seus movimentos, medindo cada pequeno gesto em busca do momento preciso. Seus órgãos captam sinais quase imperceptíveis, o pulso tênue e escondido sob a areia que ninguém mais consegue detectar. A espera é tensa, o momento decisivo ainda distante, mas inevitável. Então, com um impulso brutal e rápido, o tubarão lança seu ataque de baixo, emergindo como uma sombra fugaz contra a silhueta do peixe. A velocidade e a precisão são implacáveis. O peixe mal tem tempo para reagir. Uma rápida virada, um movimento de suas mandíbulas afiadas, e o silêncio reina novamente nas profundezas enquanto o predador recua, deixando apenas o rastro de uma breve e letal batalha. Mas mesmo um animal desse porte enfrenta perigos. As orcas estão entre seus principais predadores, capazes de abater tubarões brancos adultos. Em águas profundas, as lulas gigantes também deixaram cicatrizes de batalha em seus corpos, com ventosas capazes de rasgar sua pele grossa. Além disso, parasitas internos e fungos em suas guelras podem enfraquecê-las. O tubarão branco também tem seu próprio ciclo de vida. Durante a época de acasalamento, os encontros são breves e violentos. Após fertilizarem a fêmea, os tubarões não mantêm laços sociais. Os filhotes nascem totalmente desenvolvidos e precisam se defender sozinhos desde o início. A mãe não permanece com eles e, como outros predadores solitários, seus filhotes começam a vida em completo isolamento. Essa independência precoce se deve à natureza nômade e agressiva do tubarão, que não pode se dar ao luxo de ser carregado ou cuidado parental por períodos prolongados. Ao contrário de espécies como as baleias, cujos filhotes exigem anos de aprendizado e proteção para sobreviver na complexidade do oceano. Podem atingir 6 metros de comprimento e pesar mais de 1.100 quilos. Vivem cerca de 70 anos, embora poucos indivíduos consigam atingir essa idade em águas tão competitivas. Ostentando uma anatomia que quase não mudou nos últimos 11 milhões de anos, este caçador mantém seu lugar no topo do oceano graças a uma combinação de poder, velocidade e percepção sensorial única. Em certas costas rochosas do Pacífico, quando a maré sobe e as sombras alongadas das focas deslizam perto da superfície, o grande tubarão branco espera silenciosamente. Das profundezas, ele levanta seu corpo lentamente, quase imóvel, e mede cada movimento de sua presa. A foca, completamente alheia ao perigo, para respirar em uma clareira de água turva, sem saber o que espreita abaixo. Quando os músculos do tubarão são ativados, ele avança para cima com força precisa em uma fração de segundo. A força do impacto é tanta que o tubarão salta completamente para fora da água num salto breve, mas letal. Conhecida como emboscada vertical, essa técnica minimiza a possibilidade de erro e evita que a presa perceba sua chegada até que seja tarde demais. Parte de sua eficácia reside em uma qualidade única entre os peixes. O tubarão branco é capaz de elevar a temperatura dos músculos envolvidos na natação e no funcionamento de órgãos vitais, graças a um sistema de vasos sanguíneos chamado rete mirabile. Isso permite que ele mantenha agilidade e potência mesmo em águas frias, onde outros predadores diminuem seu desempenho. Em um oceano onde força e astúcia definem a sobrevivência, o grande tubarão branco representa a combinação perfeita de poder bruto e adaptação ancestral, embora seu reinado também dependa de equilíbrios delicados com outras formas de vida. Apesar de sua reputação de caçador supremo, até mesmo o grande tubarão branco depende de pequenos aliados para se manter em forma. Nas águas mornas do Pacífico, relações improváveis definem a sobrevivência. O lábio mais limpo mantém um pacto tácito com os predadores mais temidos do oceano. Esses pequenos peixes estabelecem estações de limpeza onde tubarões, garoupas e arraias vêm buscar refúgio. Sem demonstrar medo, os limpadores entram na boca aberta do tubarão e viajam por suas guelras, alimentando-se de parasitas e detritos orgânicos. O predador tolera a presença deles, ciente de que essa troca melhora sua saúde e previne infecções, como as fúngicas.
Em um ambiente onde qualquer fraqueza pode ser fatal, manter o corpo em ótimas condições não é um luxo, mas uma necessidade. É um acordo silencioso, forjado pela necessidade e pelo instinto, que se repete há milhões de anos nas profundezas do Pacífico. Esses peixes eliminam parasitas, consomem tecidos mortos e limpam o muco que reveste seus hospedeiros. Seu trabalho constante melhora a saúde de quem passa pelas estações de limpeza, reduzindo a carga parasitária e prevenindo infecções. Em troca, o lambedor de lábios obtém comida segura e a proteção que vem de ficar com criaturas maiores. Embora a maioria dos peixes predadores tolere e busque ativamente a ajuda de limpadores, há exceções. Alguns indivíduos podem demonstrar agressividade em relação aos lambedores de lábios, especialmente se se sentirem ameaçados ou se a interação não seguir o comportamento esperado. No entanto, tais incidentes são raros, e isso ocorre porque os faxineiros desenvolveram sinais específicos, como movimentos de dança, para indicar sua intenção pacífica e evitar mal-entendidos. Quando um tubarão resiste à limpeza, ele pode sofrer consequências negativas. O acúmulo de parasitas e tecido morto pode levar à diminuição da eficiência natatória e, em casos extremos, à morte. Portanto, a maioria das espécies evoluiu para aceitar e buscar ativamente a ajuda de limpadores, reconhecendo os benefícios vitais que eles oferecem. Curiosamente, predadores raramente se alimentam desses pequenos peixes. A relação simbiótica levou a uma espécie de imunidade tácita, em que os peixes limpadores são reconhecidos e respeitados por seu papel essencial no ecossistema marinho. Essa tolerância destaca a complexidade e a interdependência dos relacionamentos no oceano, onde até os predadores mais temíveis dependem de criaturas muito menores para seu bem-estar. E nesses mesmos ecossistemas, escondido entre as rochas e fendas, vive outro especialista em burlar as regras: o polvo. Com seu corpo mole e tentáculos cobertos por ventosas, ele transformou a adaptabilidade em seu maior trunfo. Capaz de se agarrar a pedras, enrolar-se em presas ou se espremer por fendas impossíveis, este animal esconde características únicas que o tornam uma anomalia dentro do reino animal. Além de sua anatomia flexível, ele possui uma estrutura neurológica que o distingue completamente não apenas das espécies marinhas, mas também das terrestres. Cada um dos seus 8 tentáculos possui gânglios nervosos que funcionam quase como cérebros independentes, capazes de tomar decisões sem precisar consultar o centro principal. Isso o torna, sem dúvida, um dos animais mais inteligentes do oceano, capaz de resolver problemas, memorizar rotas de fuga e manipular objetos com precisão incomum para um invertebrado. No entanto, a evolução concede, mas também tira. Seu corpo não possui armadura, espinhos ou qualquer elemento de defesa. É frágil e vulnerável, devendo, portanto, permanecer sempre alerta aos predadores. Moreias, garoupas e tubarões de Recife estão entre suas principais ameaças. Ao ser atacado, o polvo espelha uma densa nuvem de tinta que momentaneamente embaça a visão do perseguidor e bloqueia seu olfato. Nesse momento, ele se refugia entre os corais e sua pele muda de cor e textura para se misturar completamente ao ambiente. A maioria de seus caçadores não tem a acuidade necessária para distingui-lo quando está camuflado, e essa estratégia geralmente é suficiente. Mas não muda apenas a cor. Ele levanta pequenas papilas dérmicas que transformam a textura da pele, imitando a aspereza dos corais e pedras. Essa camuflagem tridimensional não é resultado de uma decisão consciente, mas sim de milhões de anos de adaptação. Células pigmentares chamadas cromatóforos, juntamente com estruturas reflexivas em seus tecidos, são ativadas em resposta ao ambiente, ocultando o animal da visão de predadores e presas. Mesmo assim, sua existência é curta. A maioria das espécies mal sobrevive 1 ano, embora algumas consigam esticá-lo para 3. Nessa altura, seus corpos mostram sinais claros de desgaste. Os reflexos enfraquecem, as ventosas enfraquecem e a pele adquire uma aparência opaca. Após o acasalamento, tanto machos quanto fêmeas passam por uma fase final conhecida como senescência. Nas fêmeas, ela começa após a proteção dos ovos. Nos machos, começa logo após a cópula. Durante esse período, seus tecidos se deterioram, eles perdem os reflexos, param de se alimentar e adotam comportamentos erráticos.
É um declínio rápido e inevitável, fechando um ciclo breve, mas extraordinário no fundo do oceano. A fêmea deposita milhares de pequenos ovos presos a uma rocha ou caverna protegida. Ela cuida deles incansavelmente, limpando-os e oxigenando-os com movimentos delicados até que eclodam. Durante esse período, ela não se alimenta e, na maioria dos casos, morre logo após o nascimento dos filhotes. O macho, por sua vez, desaparece logo após o acasalamento, completando um ciclo breve e funcional. O fundo do mar abriga muitas formas de vida que escolheram caminhos diferentes para sobreviver. Alguns, como o polvo, contam com inteligência e camuflagem, mas outros, mesmo dentro de suas próprias famílias, desenvolveram tamanhos e estratégias radicalmente diferentes. Por mais de 500 milhões de anos, os cefalópodes aperfeiçoaram modos de vida que desafiam a lógica marinha. Dentro dessa linhagem ancestral, a lula ocupa um lugar especial. Embora compartilhem um passado comum com os polvos, eles não são versões avançadas deles, mas sim ramos diferentes da mesma raiz, que há muito tempo escolheram seus próprios caminhos evolutivos. As lulas desenvolveram corpos mais aerodinâmicos, nadadeiras laterais e uma estrutura corporal que lhes permite navegar com agilidade brutal em águas abertas, onde os polvos preferem abrigos estreitos e fundos rochosos. Essa diferença também se reflete em sua natureza. A lula é uma caçadora agressiva e eficiente, equipada com 10 tentáculos, 2 dos quais alongados e especializados em capturar presas à distância. No centro dessa exibição, encontra-se um bico afiado, capaz de cortar tecidos resistentes, mesmo em animais muito maiores do que ele. Seus olhos, considerados entre os mais desenvolvidos de todo o reino animal, rivalizam com os de qualquer vertebrado em tamanho e capacidade de detecção. Em espécies gigantes, podem atingir até 40 centímetros de diâmetro e sua estrutura é projetada para capturar até mesmo a mais tênue variação de luz nas profundezas abissais, onde a luz é praticamente inexistente. Ao contrário de outros cefalópodes e peixes, os olhos das lulas têm uma retina especialmente adaptada para detectar bioluminescência. Flashes fugazes de pequenos organismos, sinais de presas ou avisos de predadores escondidos na escuridão. Eles são capazes de distinguir essas pequenas luzes brilhantes a mais de 200 metros de distância na escuridão total, o que é vital em ambientes onde a visão determina a sobrevivência. Além disso, ao contrário da maioria dos animais marinhos, seu globo ocular não possui ponto cego. O arranjo das fibras nervosas evita interrupções no campo visual, permitindo que percebam continuamente o que os cerca, mesmo em condições extremas. Essa qualidade é crucial quando se trata de localizar cardumes de peixes, detectar um cachalote à espreita ou seguir os movimentos de outras lulas na escuridão do abismo. Durante séculos, lulas gigantes deixaram marcas de suas batalhas nos corpos de grandes tubarões brancos e cachalotes. Cicatrizes circulares causadas por ventosas irregulares contam histórias de confrontos em que ambos os combatentes acabaram feridos. Embora nem sempre tenha sucesso, a lula possui uma estratégia de ataque que combina velocidade, tinta e precisão. Ele pode lançar uma nuvem densa para desorientá-lo e escapar, ou se prender à vítima e envolvê-la em um emaranhado de tentáculos, imobilizando-a enquanto rasga sua carne. Embora sua principal arma seja a força de seus tentáculos e sua velocidade propulsiva, certas lulas têm uma habilidade adicional. Elas são capazes de modificar a cor e a textura de sua pele usando minúsculas células pigmentares. Essa habilidade permite que se escondam nas sombras do fundo do oceano e, ao mesmo tempo, desorientem seus atacantes. Em espécies de águas profundas, são capazes de gerar flashes de luz bioluminescente, criando pulsos irregulares em seus corpos e tentáculos. Esse recurso serve tanto para confundir seus caçadores, quanto para atrair presas na escuridão absoluta do oceano. Apesar da reputação assustadora, essas criaturas não têm uma vida longa. Em média, as lulas vivem entre 1 e 5 anos, dependendo da espécie. Mas, nesse curto espaço de tempo, atingem tamanhos surpreendentes. Alguns exemplares ultrapassam 14 metros de comprimento total, incluindo tentáculos estendidos, embora seu corpo central raramente ultrapasse 5 metros. Eles se movem por propulsão a jato, expelindo água por um sifão.
o que lhes permite atingir velocidades de até 40 km por hora em curtos trechos. Esse método de fuga é tão eficaz quanto seu ataque, e no Oceano Pacífico, eles podem ser encontrados em profundidades de 200 a 1000 metros, onde a luz solar não chega mais e outros predadores são menos prevalentes. A evolução forneceu-lhes esses recursos ao longo de centenas de milhões de anos, desde seus primeiros ancestrais cefalópodes no Paleozoico, tornando-os um dos predadores invertebrados mais bem-sucedidos e perigosos dos oceanos. Mas nem toda estratégia de sobrevivência depende da força individual. Nas profundezas do Pacífico, a segurança também se encontra na unidade, no movimento sincronizado de milhares de corpos se movendo como um só. Os grandes cardumes de peixes que vagam pelas águas profundas são um dos fenômenos coletivos mais impressionantes que o oceano tem a oferecer. Em particular, o carapau, um peixe que forma cardumes compactos onde milhares, às vezes dezenas de milhares, se movem com uma sincronicidade que desafia a lógica individual. Esses movimentos coordenados são o produto de milhões de anos de evolução, durante os quais a necessidade de sobreviver contra predadores vorazes como atuns e tubarões moldou um comportamento que beira o instintivo e o coletivo. O carapau funciona como uma mente coletiva, onde cada indivíduo responde em frações de segundo aos movimentos do seu vizinho imediato, sem uma direção central impondo ordem. Seu cérebro pequeno, mas eficiente, integra sinais visuais e sensoriais para manter a coesão do banco, reagindo rapidamente a qualquer mudança no ambiente. Esse processo depende de um sistema sensorial chamado linha lateral, que detecta vibrações e movimentos na água, permitindo que cada peixe sincronize sua natação com precisão milimétrica. Essa estratégia funciona como uma defesa passiva e, ao mesmo tempo, como um sistema dinâmico que confunde o predador, dificultando a seleção de uma presa específica. Sua dieta é baseada em plâncton, pequenos peixes e crustáceos, o que os mantém em constante movimento em busca de áreas ricas em nutrientes. A formação de cardumes é especialmente ativa na presença de ameaças ou durante migrações, impulsionadas pela busca por recursos e mudanças climáticas. Nesses momentos, a coesão é crucial. Embora nem sempre consigam escapar de seus caçadores, essa tática aumenta significativamente suas chances de sobrevivência. Um cardume de peixes pode ser composto por até 50.000 indivíduos, uma multidão que parece se mover como um único organismo. Sua vida útil é de cerca de 15 anos, um ciclo em que a reprodução em massa garante a continuidade do grupo. Entre suas características mais marcantes está a capacidade de alterar a direção do cardume em milissegundos, uma manobra que confunde até os predadores mais habilidosos. As escolas são, em essência, uma demonstração de como a força e a inteligência podem se manifestar na unidade, um fenômeno coletivo que revela, sem palavras, o próprio pulsar do oceano. Mas embora o carapau tenha desenvolvido talvez uma das estratégias mais sofisticadas do mundo marinho, há um predador que é impossível de evitar. Um colosso que atravessa estas águas com autoridade implacável. A baleia azul, com seu tamanho, força e presença, define um ritmo distinto nesta história atemporal de sobrevivência marinha. Embora sua silhueta por si só já imponha respeito, sua verdadeira habilidade aparece quando se trata de alimentação. A baleia azul não precisa de velocidade nem de emboscadas. Seu método é simples, devastador e eficaz. Ela abre a boca, que pode ter mais de 4 metros de largura, e avança entre os cardumes de baleias. Tudo que cruza seu caminho acaba preso em uma cavidade capaz de armazenar até 80.000 litros de água por vez. Mas sua caça não é um ato descuidado. Embora seus movimentos pareçam desajeitados, seu corpo imenso, de até 30 metros de comprimento, age com precisão cirúrgica. A baleia só ataca cardumes de krill ou peixes pequenos que valham a pena o esforço. Apesar do seu tamanho, evita espécies muito grandes ou de corpos difíceis de digerir. Ele é um caçador oportunista, mas não indiscriminado. Quando uma baleia azul está se alimentando, seu coração bate lentamente de 8 a 10 vezes por minuto e durante um mergulho profundo de caça pode cair para apenas 2 batidas por minuto. Isso permite que ela conserve oxigênio enquanto mergulha em busca de alimento. Sua anatomia é incomum. Ao contrário dos peixes,
Ele respira ar e precisa emergir a cada 15 minutos, embora possa sobreviver por mais de 20 minutos se a ocasião exigir. Seu corpo emerge, expelindo uma coluna de vapor que denuncia sua presença a quilômetros de distância. Sem guelras, ele depende desse ciclo constante de subida e descida. Dentro da boca, em vez de dentes, ele tem farpas de queratina, placas longas e flexíveis que pendem da mandíbula superior. Esses filtros retêm a presa enquanto a água é expelida pela língua. Essa adaptação, tão estranha quanto eficaz, evita o risco de engolir acidentalmente objetos duros ou perigosos. Suas nadadeiras podem medir até 5 metros, e sua cauda, a maior de qualquer animal que já viveu neste planeta, o impulsiona para frente com uma força capaz de mover dezenas de toneladas com um único golpe. Não há nenhum predador à espreita, e seu único inimigo real é a escassez. Cada indivíduo pode viver mais de 80 anos, e apesar do seu enorme tamanho, seus hábitos seguem um ciclo ancestral de migração e alimentação que quase não mudou em milhões de anos. Mas mesmo que a baleia azul tenha atingido dimensões colossais e uma anatomia projetada para filtrar tudo em seu caminho, há um predador que nem ela pode subestimar: a orca. Nas águas abertas do Pacífico, a orca é muito mais do que uma caçadora oportunista. É o predador máximo do oceano. Sua aparência elegante e sua pele bicolor, preta como as profundezas e branca como a espuma que quebra nas praias rochosas, mal dão a entender sua verdadeira natureza. Possui uma estrutura social extraordinária, organizada em grupos que podem incluir desde algumas orcas até mais de uma dúzia. Cada grupo estabelece suas próprias técnicas de caça, transmitidas de geração em geração, como se fosse uma cultura marinha. Ao contrário das baleias, que se alimentam por filtração, a orca é uma predadora meticulosa e calculista. Ela pode caçar presas pequenas, como salmão, lula ou foca, mas não hesita em coordenar ataques contra presas do seu tamanho. Na vastidão do oceano, um grupo de orcas caminha com precisão calculada. Entre as ondas, um filhote de baleia azul nada perto de sua mãe, ainda vulnerável em seus primeiros anos de vida. As orcas emergem silenciosamente, movendo-se em formação para cercar o casal. Sem pressa, eles se colocam no caminho do bezerro, bloqueando qualquer tentativa de fuga. A mãe solta um grito de alerta, seu corpo poderoso batendo na água para afastar seus agressores, mas as orcas respondem com investidas e mergulhos rápidos que esgotam sua resistência. Os minutos se arrastam em uma dança tensa, onde cada movimento do bezerro é observado e cada reação da mãe é combatida com agilidade feroz. Gradualmente, o cansaço começa a afetar a mãe. Seus movimentos se tornam menos determinados, enquanto as orcas mantêm uma pressão constante. Finalmente, num momento decisivo, eles conseguem separar a pequena baleia. O filhote, isolado e exausto, fica à mercê do grupo de orcas. O resultado inevitável se aproxima enquanto o oceano escuta em silêncio. Esse domínio perfeito da caça reflete uma evolução que colocou a orca em um nível mais alto que a baleia. Seu cérebro, um dos mais desenvolvidos do reino animal, com uma complexa rede de convoluções, permite que ele memorize rotas migratórias, planeje ataques e estabeleça laços sociais para toda a vida. Além disso, seu sistema de comunicação acústica é uma maravilha da evolução. Cada matilha desenvolve seu próprio repertório sonoro com uma série de chamados, assobios e cliques que funcionam como uma linguagem única e inconfundível. Esses sons servem para coordenar a caça e manter a coesão do grupo, ao mesmo tempo em que refletem emoções, estados de alerta e até mesmo identidade individual. De certa forma, cada orca é reconhecida por sua voz, e as variações nesses padrões acústicos são tão sutis e complexas que os cientistas as comparam aos dialetos humanos. Esse sistema permite que eles permaneçam conectados na vasta extensão do oceano e sobrevivam graças à comunicação que transcende o básico para se tornar uma verdadeira rede social subaquática. Anatomicamente, a orca pode atingir até 9 metros de comprimento, consideravelmente menos que a baleia azul, mas seu corpo compacto e musculoso lhe permite realizar manobras impossíveis para um animal maior. Em termos reprodutivos, as orcas têm uma das gestações mais longas do oceano, 17 meses, e assim como na estrutura social, é toda a matilha que protege e cria o bezerro recém-nascido.
Não é incomum que várias orcas adultas trabalhem juntas para defender o recém-nascido de tubarões ou até mesmo de grupos rivais. Uma de suas estratégias de caça mais surpreendentes é a que eles utilizam em águas rasas, onde batem em icebergs para derrubar focas ou criam ondas sincronizadas que privam leões marinhos abrigados em rochas costeiras de seu refúgio. Essa capacidade de caçar em equipe, com técnicas planejadas e adaptadas a cada ambiente, é incomparável em todo o reino marinho. No mundo deles, a força bruta dá lugar à inteligência organizada. E embora poucas criaturas consigam escapar da voracidade da baleia azul, nenhuma sobrevive a uma orca que decidiu caçar. Nas vastas extensões do Pacífico, um viajante incansável voa pelos céus com uma consistência surpreendente: a andorinha do mar Ártica. Esta pequena ave realiza uma das migrações mais longas e exigentes do reino animal, atravessando milhares de quilômetros em oceano aberto, desde seus locais de reprodução nas costas geladas do Ártico até as águas temperadas do Pacífico Sul. Uma jornada que pode ultrapassar 20.000 quilômetros de ida e volta. Durante essas longas viagens, a andorinha do mar permanece em voo por dias sem parar, contando com as correntes de ar para economizar energia. Seu corpo é adaptado para esse esforço prolongado. Asas estreitas e pontiagudas que cortam o vento com precisão e um metabolismo eficiente que lhe permite resistir à fadiga. Mas não é apenas uma questão de física. A orientação deste pássaro é um mistério que fascina cientistas e observadores. Eles usam uma combinação de sinais magnéticos da Terra, a posição do Sol e das estrelas e pontos de referência visuais. Uma bússola natural que nunca falha, guiando-os com precisão surpreendente até seu destino. A razão por trás de tal sacrifício é clara e vital: a sobrevivência de sua espécie. Essas jornadas colossais são realizadas principalmente em busca de alimento e condições ambientais adequadas para a reprodução. Nas costas geladas do Ártico, durante o verão do hemisfério norte, peixes e pequenos crustáceos abundam, fornecendo sustento para a andorinha e seus filhotes. Entretanto, com a chegada do inverno, as condições se tornam inóspitas e o alimento escasseia, levando essas aves a retornarem para águas mais quentes, onde se refugiam e se recuperam até a próxima época de reprodução. Apesar de suas incríveis adaptações, nem todas as andorinhas conseguem completar essa jornada épica. Durante a jornada, eles enfrentam inúmeros perigos, tempestades inesperadas, exaustão extrema, predadores no ar e até mesmo a ameaça constante de desidratação. Ao contrário de muitas aves marinhas, essas andorinhas não pousam na água para descansar ou beber, mas continuam pairando na superfície, capturando insetos e pequenos peixes em voo para se alimentar. Aqueles que não conseguem resistir a essas condições adversas muitas vezes sucumbem, abrindo caminho para que novas gerações herdem essa odisseia. Os números também são surpreendentes. É comum que milhares, às vezes dezenas de milhares, realizem essa migração juntos, formando nuvens móveis que se estendem pelo céu, sincronizadas em um ritmo que parece coreografado pela própria natureza. A cooperação e a interação social durante esses voos são essenciais para manter a coesão e aumentar a probabilidade de sucesso. Ao chegarem aos seus destinos, essas aves iniciam a fase mais crucial do seu ciclo de vida, a reprodução. Em densas colônias em falésias e praias rochosas, os casais constroem ninhos com algas e pequenos materiais, preparando o terreno para os seus ovos. Os filhotes nascem vulneráveis, cobertos apenas por plumas para protegê-los do frio. A dedicação dos pais é absoluta. Eles se revezam na incubação dos ovos e na busca por comida, trazendo peixes frescos para alimentar os filhotes. A visão desses pequenos criando suas primeiras asas, sob o olhar constante dos pais, é o ápice de um ano de esforço e resiliência. Este ciclo interminável, repleto de desafios e triunfos, revela o delicado equilíbrio que sustenta a vida no Pacífico. A andorinha do mar Ártica não apenas sobrevive à sua jornada, como também perpetua a existência de sua espécie em um ambiente onde cada grama de energia e cada decisão podem significar a diferença entre a vida e a morte. Assim, enquanto o oceano se estende infinitamente sob suas asas, eles pintam uma história de resiliência, adaptação e esperança no ar. Ao longo da costa acidentada e fragmentada do Pacífico Norte,
As águias americanas encontram refúgio nos lugares mais inusitados. Elas constroem seus ninhos no alto dos pinheiros com vista para os penhascos, mas também em penhascos expostos ao vento e à maresia. Não importa quão precária seja a localização, se ela oferecer uma boa vista e alguma proteção para os filhotes, já é suficiente. Aqui a sobrevivência é medida pela oportunidade, não pelo conforto. Seus ninhos, enormes estruturas feitas de galhos e algas secas, podem atingir mais de 2 metros de largura e suportar um peso de mais de 400 quilos. Essas aves aperfeiçoaram seus hábitos de caça ao longo de gerações. Eles aproveitam a abundância de peixes que o oceano oferece, planejando seus ataques de cima e descendo precisamente até a superfície. Salmão, arenque e peixes chatos fazem parte de sua dieta diária, e eles não hesitam em aproveitar restos encalhados ou presas desavisadas em águas rasas. A vida à beira-mar, no entanto, impõe seus desafios. Fortes ventos costeiros, salinidade que corrói as penas e chuvas repentinas testam a resiliência dos ninhos e a coragem dos filhotes recém-nascidos. As populações costeiras do Pacífico desenvolveram comportamentos únicos. Ao contrário de suas contrapartes do interior, essas águias dependem quase inteiramente dos recursos marinhos. Eles aprenderam a ler as marés, detectar cardumes de peixes pelos movimentos das gaivotas e localizar cardumes de peixes pelas mudanças na textura da água. Suas garras, adaptadas para agarrar presas escorregadias, são mais largas e robustas do que as de outras aves de rapina do seu tamanho, e sua plumagem oferece alguma resistência adicional à umidade costeira. Além disso, essas aves formam pares para toda a vida. Juntos, eles defendem seu território, reconstroem seus ninhos ano após ano e se revezam na caça e no cuidado dos filhotes. Nesses lugares onde a terra e o oceano se encontram, a águia americana mantém uma relação antiga com a água. Uma aliança forjada muito antes de fronteiras ou nomes em mapas existirem, sustentada pelo instinto e pela necessidade. Embora as águias sejam hábeis em dominar os céus, outro animal também se adaptou à vida marinha ao longo de milhões de anos. Nas águas frias do Pacífico Norte, as focas encontram seu verdadeiro lar. Embora sua imagem seja geralmente associada a praias pedregosas e plataformas rochosas, sua vida ocorre em grande parte abaixo da superfície. Aqui, longe da costa, eles realizam suas rotinas, caçam, exploram e mergulham em atividades rápidas, aproveitando seus corpos projetados para a imersão. Passam várias horas por dia mergulhando, com mergulhos que podem durar mais de meia hora e descidas de até 400 metros em busca de alimento. Seus hábitos variam dependendo da espécie e da estação, mas todos compartilham a mesma necessidade de equilibrar o tempo na água e na terra, onde descansam, se reproduzem e cuidam dos filhotes. Sua anatomia revela um corpo em plena transição evolutiva. Embora sua aparência hidrodinâmica e membros posteriores modificados lhes permitam mover-se livremente debaixo d'água, eles mantêm as características de um animal ainda ligado à terra. Suas nadadeiras dianteiras não têm a força e a manobrabilidade dos verdadeiros mamíferos marinhos, como os golfinhos, e sua locomoção fora da água é desajeitada, forçando-os a rastejar sobre a barriga ou a se impulsionar com movimentos laterais. Debaixo d'água, no entanto, eles se movem elegantemente, usando seus corpos inteiros como uma fita ondulada. Durante a época de acasalamento, o comportamento dos machos muda radicalmente. Eles se tornam agressivos e territoriais, travando batalhas violentas pelo controle dos bancos de areia, onde as fêmeas dão à luz e amamentam seus filhotes. Essas disputas podem deixar feridas profundas e lacerações na pele grossa dos oponentes, que muitas vezes carregam cicatrizes de confrontos passados. Somente os mais fortes conseguem manter um harém, protegendo seu pequeno pedaço de praia e, ao mesmo tempo, afastando os rivais. Encontradas principalmente ao longo da costa do Pacífico Norte, da Califórnia ao Alasca, essas focas formam colônias densas, onde a proximidade com os corpos se torna uma estratégia de defesa contra predadores e uma oportunidade de reprodução. Em águas abertas, sua dieta consiste em peixes de médio porte, cefalópodes e crustáceos. Arenques e sardinhas são suas presas preferidas, capturadas em emboscadas relâmpago, aproveitando sua capacidade furtiva.
Mas no fundo do mar, a ameaça espreita nas profundezas. Grandes tubarões brancos e orcas são seus inimigos mais formidáveis, capazes de detectá-los e persegui-los por longas distâncias. Em caso de ataque, a única chance de uma foca é alcançar a superfície ou áreas rochosas onde predadores maiores não conseguem alcançá-la. Sua pelagem densa, coberta por uma camada de gordura subcutânea chamada gordura subcutânea, fornece isolamento térmico em águas geladas, mas ainda é vulnerável a mordidas e cortes. A relação entre a fêmea e seus filhotes é breve, mas intensa. Nasce apenas um filhote por ano, após um período de gestação de aproximadamente 11 meses. Desde o primeiro dia, a mãe deve protegê-la dos perigos constantes, tanto em terra quanto no mar. Alimentados com leite extremamente rico em gordura, os bezerros ganham peso desproporcional durante as primeiras semanas, até atingirem o nível de independência que lhes permitirá enfrentar o oceano. Mas nem todos obtêm sucesso. Não é incomum ver focas deslizando ou caindo de penhascos costeiros. A explicação está na sua natureza desajeitada em terra, combinada com a superlotação das colônias e a busca constante por espaço ou fuga. Às vezes, uma fuga precipitada ou um movimento mal calculado termina em uma queda violenta sobre pedras ou no mar, onde o impacto pode ser fatal ou deixar feridos gravemente. A infância de um filhote de foca é uma corrida de obstáculos sem fim. Antes de atingir a maturidade, ele precisa navegar por ondas traiçoeiras, tempestades, predadores marinhos e terrestres, fome e desorientação. Entre os inimigos mais implacáveis de seu primeiro estágio estão aves necrófagas, tubarões jovens e, em algumas áreas costeiras, coiotes. Embora não sejam suas presas habituais, esses oportunistas aproveitam a oportunidade quando um bezerro fraco, doente ou abandonado fica encalhado. Eles examinam a costa ao amanhecer e ao anoitecer, movendo-se entre as rochas em busca de animais vulneráveis. E é aqui que começa outra história. Porque nem todos os predadores costeiros ousam atacar qualquer presa. Há limites impostos pelo instinto e pelo tamanho. Embora um coiote possa ousar enfrentar um filhote indefeso, jamais tentaria se aproximar de um elefante marinho adulto. Essa diferença de poder e risco determina quem caça e quem deve manter distância neste trecho selvagem do Pacífico Norte. O elefante marinho, assim chamado devido à estrutura carnuda proeminente que paira sobre seu focinho, é o maior pinípede que já habitou essas águas. Os machos adultos podem atingir 6 metros de comprimento e pesar mais de 4 toneladas, dobrando ou até triplicando o tamanho de uma fêmea adulta. A característica mais marcante desses animais é o nariz alongado, um apêndice que cresce nos machos adultos a partir dos 6 anos de idade e que atinge o desenvolvimento completo por volta dos 8 ou 10 anos. Longe de ser um mero elemento ornamental, essa estrutura desempenha uma função vital durante a época de acasalamento. Permite-lhes modular poderosos sons que ressoam pelas praias, sinalizando sua presença e domínio a potenciais rivais. Durante essas semanas, os bancos de areia se transformam em verdadeiros campos de batalha. Machos alfa, protegendo grandes grupos de fêmeas, defendem sua posição por meio de confrontos violentos, onde corpos colidem, presas se rasgam e sangue mancha a areia molhada. Ao contrário das focas, que dividem seu tempo entre a terra e o mar, os elefantes marinhos passam a maior parte de sua existência em mar aberto, retornando às praias apenas para trocar de pele, reproduzir-se ou descansar por curtos períodos. Em alto mar, percorrem grandes distâncias durante suas migrações, jornadas que podem ultrapassar 20 mil quilômetros por ano. São nadadores formidáveis, mas sua maior habilidade reside no mergulho profundo. Eles podem descer a mais de 1.500 metros em busca de presas, permanecendo submersos por mais de 1 hora. Lá, na escuridão absoluta, eles localizam lulas, peixes de águas profundas e outros organismos marinhos profundos, estranhos ao mundo da superfície. Neste ambiente selvagem, nenhum predador terrestre consegue desafiar um elefante marinho adulto. Até mesmo os coiotes, habitantes costeiros oportunistas, conhecem seus limites. Embora ousem lidar com filhotes de foca abandonados, jamais tentarão se aproximar de um gigante de 4 toneladas.
A diferença de tamanho, temperamento e força estabelece uma fronteira natural que nem a fome nem a oportunidade conseguem cruzar. Assim, nas praias do Pacífico Norte, focas, coiotes e elefantes marinhos coexistem em uma relação tensa ditada por instintos ancestrais e hierarquias invisíveis, onde cada encontro pode significar vida e morte. Longe dessa turbulência costeira, abaixo da superfície que reflete o céu em movimento, o oceano abriga criaturas cujo ritmo vital parece alheio a essa luta constante. Nas águas temperadas do Pacífico Norte, milhares de formas translúcidas se movem ao ritmo da correnteza. São medusas, um dos organismos mais antigos e enigmáticos do planeta, cuja existência remonta a antes dos dinossauros. Sem cérebro, sem coração e sem esqueleto, esse ser gelatinoso aperfeiçoou seu modo de vida por mais de 500 milhões de anos. As medusas realizam uma rotina silenciosa, aparentemente errante. Elas flutuam ao sabor das correntes oceânicas, com capacidade limitada de controlar seu curso, mas com a capacidade de se impulsionar para a frente por meio de contrações rítmicas de seu sino gelatinoso. Sua dieta consiste em pequenos peixes, crustáceos, ovos de outros organismos marinhos e plâncton. Eles estendem seus tentáculos equipados com milhares de células urticantes para paralisar suas presas com uma explosão de veneno. Os tentáculos então guiam a presa até uma boca na parte inferior do corpo, onde ela é lentamente digerida. Apesar de não possuírem um sistema nervoso centralizado, as águas-vivas possuem um sistema nervoso difuso que lhes permite detectar mudanças na luz, na pressão e na composição da água. Eles não possuem um sistema nervoso complexo, mas suas reações são extraordinariamente eficazes. Diante de um predador, como tartarugas marinhas, peixes-lua ou algumas aves mergulhadoras, eles podem contrair seus corpos rapidamente e liberar toxinas para se defender. Algumas espécies chegam a ativar a bioluminescência durante a fuga, gerando flashes que desorientam o agressor ou atraem predadores maiores, capazes de intervir na perseguição. Uma das características mais fascinantes de algumas águas-vivas do Pacífico é sua capacidade, quase única no reino animal, de reverter seu ciclo biológico. Sob certas condições de estresse, lesão ou envelhecimento, espécies como Turritopsis dorni podem transformar suas células adultas em células juvenis, revertendo a um estado de pólipo primitivo e reiniciando a vida. Essa habilidade lhes garante uma espécie de imortalidade biológica, embora permaneçam vulneráveis a doenças e a serem comidos. Sua luminescência, mais comum em espécies de águas profundas, mas presente em diversas espécies do Pacífico Norte, é produzida por uma reação química que envolve proteínas como a luciferina e enzimas que, quando expostas ao oxigênio, geram flashes de luz azul ou esverdeada. Esse fenômeno é usado para defesa, comunicação ou para atrair presas em áreas escuras. Existem fatores ambientais que influenciam sua proliferação. As medusas são especialmente atraídas por temperaturas mais altas da água, uma mudança que ativa suas gônadas e estimula a reprodução. Portanto, durante os meses de verão, suas populações podem se multiplicar massiva e repentinamente, aumentando sua presença em áreas costeiras. Esses surtos são comuns quando correntes quentes coincidem com uma abundância de plâncton. Mas sua beleza tem um preço. Seus longos tentáculos, muitas vezes invisíveis a olho nu, podem atingir vários metros e são cobertos por milhares de ferrões microscópicos carregados de veneno. Algumas espécies causam pouca irritação, mas outras podem causar queimaduras graves, paralisia muscular e até morte em casos extremos. Ao contrário do que se pode pensar de um organismo tão simples, as águas-vivas geralmente se movem em grandes grupos conhecidos como enxames ou florações. A razão para esse comportamento não é uma questão de comunicação consciente, mas sim de sincronicidade ambiental. Correntes, temperatura e abundância de alimentos levam milhares de indivíduos para as mesmas áreas. Esse comportamento lhes oferece certas vantagens, maior sucesso na captura de presas e, às vezes, uma leve proteção coletiva contra predadores. Assim, flutuando à deriva, deslocadas pelas marés, as águas-vivas compõem uma das imagens mais estranhas e antigas da vida marinha. Um enxame de corpos translúcidos que brilham ao menor toque. E das profundezas às ondas,
Nos lembram que abaixo da superfície existe um mundo de formas e comportamentos antigos que desafiam a lógica dos vertebrados. Criaturas que sobreviveram a extinções em massa e, à medida que as águas esquentam, continuarão a estender seus tentáculos invisíveis em busca de alimento e espaço. Embora as águas-vivas flutuem à deriva, quase sem peso, há criaturas que fizeram delas seu alimento essencial, desenvolvendo adaptações notáveis para enfrentar seus tentáculos venenosos. Dois dos comensais mais incomuns deste ambiente compartilham esta dieta particular, embora de maneiras muito diferentes: o peixe-lua e a tartaruga de couro. O peixe-lua, também conhecido como mola-mola, parece uma criatura incompleta. Seu corpo achatado e arredondado, mais alto do que longo, move-se como um disco pesado através das correntes. Pode atingir tamanhos impressionantes, ultrapassando facilmente 2 metros de diâmetro e pesando perto de 1 tonelada. É, de fato, um dos maiores peixes ósseos do planeta. À primeira vista, seu andar parece desajeitado e lento, mas nas profundezas ele encontra seu ritmo e, na superfície, aproveita a oportunidade para regular sua temperatura corporal após longos mergulhos. Este animal aperfeiçoou sua dieta quase exclusiva de águas-vivas, que ele detecta graças à sua visão aguçada e à sua capacidade de se mover entre termoclinas onde esses invertebrados se reúnem. Apesar do veneno em seus tentáculos, sua pele espessa e sistema digestivo especializado permitem que consumam grandes quantidades sem risco de morte. De fato, podem ingerir dezenas de quilos de água viva por dia, compensando a energia limitada que esses animais fornecem com volume. Não é uma criatura solitária por escolha, mas sim por natureza. Move-se pelas bordas de cardumes e raramente se agrupa com outros membros da sua espécie. Ainda assim, sua relação com as águas-vivas não define apenas sua dieta, mas também sua rotina diária. Longas viagens entre a superfície e as zonas mesopelágicas, acompanhando os movimentos de suas presas. A poucos metros dessas rotas, e às vezes compartilhando os mesmos cardumes de águas-vivas, outra criatura vagueia pelo oceano com objetivos semelhantes. A tartaruga de couro é a maior tartaruga marinha viva. Alguns exemplares ultrapassam 2 metros de comprimento e pesam mais de 600 quilos. Ao contrário de seus parentes mais próximos, seu casco não é duro nem rígido, mas sim revestido por uma pele espessa e coriácea, pontilhada de manchas brancas sobre um fundo cinza escuro, o que lhe confere uma flexibilidade inestimável para suportar as altas pressões das profundezas. Apesar de sua aparência pesada e passo lento em terra, é um nadador formidável na água. Pode descer a profundidades superiores a 1000 metros e permanecer submerso por mais de 1 hora. Suas nadadeiras alongadas, sem garras visíveis, funcionam como remos poderosos que o impulsionam com agilidade surpreendente, mesmo em águas turbulentas. A tartaruga de couro baseia grande parte de sua dieta em águas vivas, sendo um dos controladores naturais mais importantes dessas populações no oceano. Sua boca e garganta são revestidas por estruturas espinhosas que impedem que presas escorregadias escapem após serem engolidas. Assim como o peixe-lua, ele desenvolveu alguma imunidade a toxinas urticantes, embora as áreas mais expostas do corpo, como os olhos e a boca, continuem vulneráveis. Por esse motivo, ele geralmente se aproxima de suas presas pela parte superior do corpo, onde os tentáculos são mais curtos. Ambas as espécies, embora distintas em forma e linhagem, compartilham mais do que apenas a dieta. São migrantes incansáveis. O peixe-lua percorre grandes distâncias em busca de áreas com maior concentração de medusas, enquanto a tartaruga de couro faz viagens transoceânicas, desde locais de nidificação em praias remotas até locais onde suas presas são abundantes. Seus movimentos respondem tanto à busca por alimento quanto à temperatura da água, fator que regula seu metabolismo e determina a abundância de presas em cada estação. E embora a imagem mais comum do peixe-lua seja a de um gigante plácido flutuando perto da superfície e a da tartaruga de couro seja a de um viajante solitário em mar aberto, ambas enfrentam os mesmos desafios. Redes de pesca, poluição e a alteração drástica das populações de medusas estão forçando essas espécies a modificar suas rotas e rotinas. Entretanto, ainda hoje,
Nas vastas planícies azuis do Pacífico, ao amanhecer é possível ver certos flashes prateados e silhuetas lentas emergindo para recuperar o fôlego ou regular sua temperatura. Dois gigantes de mundos completamente diferentes, unidos por uma represa compartilhada e um oceano que ainda guarda segredos suficientes para ambos. Assim, neste mesmo cenário onde gigantes ancestrais se cruzam sem se tocar, outras criaturas de formas improváveis patrulham as correntes. Algumas, como o tubarão-martelo, parecem projetadas por capricho do acaso, embora cada característica de seus corpos conte uma história de eficiência e sobrevivência. Assim, neste mesmo cenário onde gigantes ancestrais se cruzam sem se tocar, outras criaturas de formas improváveis patrulham as correntes. Alguns, como o tubarão-martelo, parecem ter sido criados pelo acaso, embora cada característica de seu corpo conte uma história de eficiência e sobrevivência. Sua cabeça, um leme estranho e desproporcional, achatado nas laterais e aberto como as asas de uma arraia-manta, não é um capricho evolutivo, mas uma ferramenta letal, aprimorada ao longo de milhões de anos para transformá-lo em um caçador especializado. Todo amanhecer, quando a luz mal chega às áreas abertas do Pacífico Oriental, os tubarões-martelo se reúnem. Ao contrário de seus parentes mais solitários, esses peixes grandes costumam formar cardumes que podem, às vezes, ultrapassar 100 indivíduos. A razão para esse comportamento permanece obscura, mas tudo indica que a formação de cardumes lhes oferece vantagens cruciais. Ao nadar em massa, as chances de ser atacado por predadores maiores, como orcas ou tubarões-tigre, diminuem drasticamente, e os encontros entre machos e fêmeas se tornam mais prováveis, favorecendo a troca genética. Por sua vez, nessas formações, a confusão que geram em cardumes de peixes menores facilita o ataque, desorganizando suas presas. A cabeça, em forma de martelo, lhe confere um campo de visão inusitadamente amplo e, além disso, abriga ao longo de sua borda inferior centenas de ampolas de Lorenzini, minúsculos receptores capazes de detectar as menores descargas elétricas emitidas pelos peixes quando se movimentam, mesmo que permaneçam escondidos no fundo do mar. Sentido eletroreceptor faz do tubarão-martelo um especialista na caça de arraias, um recurso comum em sua dieta, junto com peixes ósseos, lulas e crustáceos. O tubarão-martelo avança lentamente, logo acima do fundo do mar. Suas barbatanas peitorais roçam a correnteza e sua cabeça balança de um lado para o outro, como um leme explorando algo que os olhos não conseguem captar. Não há perseguição, nem movimentos bruscos. Apenas uma presença constante, aparentemente se fundindo com as sombras projetadas pelas ondas na areia. Sob essa camada de sedimento, uma arraia permanece imóvel. Semi-enterrada, ela se mistura ao fundo do mar. Apenas suas guelras, que respiram impulsos lentos, e uma leve vibração em sua cauda revelam sua posição. A estratégia é a furtividade absoluta. Confiar que a camuflagem será suficiente para evitar a detecção. Cada movimento da cabeça do tubarão procura por esses rastros imperceptíveis, pequenos impulsos elétricos, sinais bioelétricos que revelam até mesmo as presas mais imóveis. Neste cenário opaco e silencioso, qualquer faísca é suficiente para perturbar o equilíbrio. Ao perceber um desses sinais, ele para, só por um instante. A arraia, ainda imóvel, sente a vibração próxima, mas não foge. O tubarão então faz uma curva fechada, aproveitando a largura de sua cabeça, que atua como uma barbatana estabilizadora no meio de uma curva. Ela investe contra a presa, bate na superfície arenosa com força controlada, esmagando a arraia contra o fundo. Naquele momento, o fundo do mar treme, e uma nuvem de sedimento sobe ao redor dos dois. Sem perder tempo, a mandíbula inferior captura a presa que mal consegue se mover. Tudo acontece em questão de segundos, mas a perseguição prévia pode durar minutos, numa troca de sinais silenciosos entre o predador e a paisagem, uma caçada invisível na penumbra das águas mornas. No mesmo ambiente mutável em que embosca suas presas, o tubarão-martelo exibe outras facetas de sua adaptação. Embora seu tamanho seja impressionante, seu corpo é esbelto, adaptado para nadar rápido e sustentadamente. Eles são capazes de percorrer longas distâncias, alternando entre águas superficiais e áreas mais profundas, e alguns espécimes foram registrados descendo a mais de 300 metros em busca de alimento.
A reprodução ocorre ovoviviparamente. Após um período de gestação de aproximadamente 10 meses, a fêmea dá à luz filhotes vivos que já apresentam o característico formato de martelo, embora em proporções menores. Ao nascer, eles buscam refúgio em baías costeiras ou lagoas, onde grandes predadores geralmente não se aventuram. Lá, os jovens tubarões-martelo precisam aprender a sobreviver desde o primeiro dia, perseguidos por peixes mais velhos e outros tubarões, incluindo os da própria espécie. As águas do Pacífico abrigam uma extraordinária diversidade de formas e estratégias. E embora o tubarão-martelo não seja o maior de seus predadores, é um dos mais singulares. Em cada cardume que cruza a corrente, a natureza parece ensaiar uma versão diferente da perfeição, lembrando que no oceano o estranho quase sempre é eficaz. Esse mesmo horizonte líquido abriga outras criaturas que escolheram um caminho diferente. Enquanto alguns caçam pela visão, outros preferem a quietude e a invisibilidade. Na superfície ondulada do Pacífico, onde a luz é fragmentada em feixes difusos, os raios vivem agarrados ao fundo do mar. São criaturas discretas que aprenderam a se misturar à areia, cobrindo seus corpos achatados com uma leve camada de sedimento. De lá, eles esperam. São predadores pacientes, preferindo a perseguição ao confronto aberto. Suas nadadeiras peitorais, tão largas quanto elegantes, permitem que se movam sem levantar uma nuvem de poeira, deslizando pelo fundo do mar como sombras vivas. O dia passa nessa letargia hipnótica, e é somente quando alguma presa surge em sua vizinhança que a arraia ganha vida. Um rápido bater de asas, um chicotear de cauda, e a cena acaba antes que possa ser realizada. Algumas espécies possuem um ferrão venenoso, uma defesa letal que raramente usam, exceto quando encurraladas. Essas criaturas dependem do ambiente ao seu redor. Elas se misturam à areia, alimentam-se nos mesmos trechos do fundo do mar e se refugiam em fendas ou depressões quando predadores maiores como tubarões ou leões marinhos patrulham as águas. Todo o seu mundo se desenrola nas sombras baixas do oceano. Mas à medida que a câmera se move para cima, a cena muda. A areia dá lugar à água aberta, onde o azul se torna mais transparente e as partículas suspensas começam a brilhar na luz. É aqui que as arraias-manta aparecem. Suas silhuetas colossais cruzam a tela em deslizamento perfeito. Eles não se escondem, eles não se agacham. Elas flutuam em vastos espaços abertos, confiantes em seu tamanho e velocidade. As raias-manta oceânicas podem atingir 7 metros de envergadura, um tamanho desproporcionalmente grande para qualquer peixe. No entanto, eles não caçam presas grandes, mas se alimentam de pequenos plânctons que filtram enquanto nadam com a boca aberta, deixando para trás colunas de água limpa. De vez em quando, em meio à calmaria, um desses gigantes emerge da superfície e emerge completamente do mar. O salto rápido e poderoso tem um impacto sonoro perceptível. Esse comportamento parece ser usado para livrar o corpo de parasitas ou para fazer parte de seu comportamento social. O som do corpo caindo ressoa muito além do ponto de impacto. Ao contrário de suas parentes que vivem no fundo, as raias-manta tendem a se reunir em pontos específicos do oceano. Lá, peixes limpadores vêm, mordiscando sua pele para remover organismos presos. Nesses locais, diversas arraias-manta circulam em torno de um núcleo invisível numa coreografia lenta que parece suspensa em outro tempo. O mais notável sobre essas criaturas é seu cérebro, o maior entre os peixes. Essa capacidade se traduz em comportamentos complexos. Eles formam grupos estáveis, que se mantêm ao longo do tempo, coordenam seus movimentos por meio de sinais sonoros e gestuais para otimizar a busca por alimento e exibem comportamentos lúdicos e exploratórios que refletem uma curiosidade incomum no mundo marinho. Enquanto isso, nas profundezas, as arraias continuam sua rotina furtiva, alheias ao mundo aberto das arraias-manta. Ambos coexistem no mesmo oceano, mas em mundos diferentes. Um permanece na escuridão do fundo do mar. O outro navega pelas correntes luminosas do alto mar. Duas formas de habitar o Pacífico, separadas por metros de água, mas por séculos de adaptação. Assim, o oceano continua a revelar seus habitantes com a naturalidade de um cenário que nunca se repete, e cada movimento parece premeditado por uma lógica antiga e silenciosa.
À medida que as arraias-manta desaparecem na escuridão azul do oceano aberto, a cena muda. O mar deixa seus grandes viajantes para trás para se estabelecer em outro de seus silenciosos e antigos habitantes, corais e esponjas. Quase imóveis, eles cobrem grandes porções do fundo do mar nas águas quentes do Pacífico, tecendo estruturas que adornam o fundo e sustentam a vida nesses ecossistemas. À primeira vista, podem parecer pedras coloridas ou formações vegetais curiosas, mas são seres vivos, e sua escolha de quietude não é acidental. Ao longo dos milênios, tanto os corais quanto as esponjas abandonaram o movimento para se tornarem sentinelas estacionárias, filtrando pequenas partículas da água ou capturando plâncton microscópico para sobreviver. Esse estilo de vida lento e imóvel lhes garante energia constante, sem o risco de se exporem às ameaças que assolam outros animais mais móveis. Para se proteger, desenvolveram métodos sutis, porém eficazes. Algumas espécies de corais possuem minúsculos tentáculos urticantes capazes de paralisar pequenos organismos, enquanto outras esponjas secretam toxinas leves que afastam predadores. No entanto, eles não são invulneráveis. Peixes-papagaio, tartarugas marinhas e certas estrelas do mar se alimentam de seus tecidos, eliminando fragmentos que se regeneram com o tempo. Além de suas defesas, esses organismos construíram uma relação indispensável com os peixes de Recife. Dezenas de espécies se escondem em suas fendas e recantos, aproveitando as formas irregulares e os túneis naturais para se proteger de predadores. Em troca, os peixes mantêm certos invertebrados que poderiam sufocar corais e esponjas afastados, e também facilitam a dispersão de partículas ao nadar perto de suas superfícies. Aqui também, um ciclo de vida milenar se repete. Algumas espécies, como o peixe-donzela, depositam seus ovos entre os corais, onde ficam protegidos das correntes e dos caçadores. Até mesmo os populares peixes-palhaço encontram refúgio entre as anêmonas que habitam esses recifes, aproveitando sua capacidade de picar para se manterem protegidos dos predadores. Mas nem todas as ameaças são facilmente dissipadas. À medida que a tarde avança e a temperatura cai, um grupo de tubarões cinzentos de Recife começa a patrulhar a área ao redor. Há dezenas deles, e sua presença abala o equilíbrio sob a superfície. Os peixes menores, acostumados a essas patrulhas, reagem sem hesitar. Em questão de segundos, cardumes inteiros de corais mergulham entre as estruturas de corais e dobras de esponjas, transformando o Recife em uma fortaleza viva. Os tubarões, embora astutos, sabem que sua vantagem se dissolve aqui. Seus corpos, volumosos demais para manobrar pelos labirintos do Recife, os forçam a esperar que alguma presa distraída se aventure em águas abertas. Mas hoje, como tantas vezes antes, a pequena estratégia funciona. Depois de algumas tentativas frustradas, os tubarões recuam e a calma é restaurada. É então, quando o perigo desaparece, que as criaturas do Recife emergem, retomando sua rotina inalterada. E nesse vai e vem entre perseguição e abrigo, corais e esponjas continuam a tecer as bases de um ecossistema que, a partir de sua aparente quietude, sustenta milhares de vidas nas águas do Pacífico. As águas se acalmam à medida que a distância dos recifes aumenta. A correnteza se torna suave e a luz do sol, filtrada pelas ondas, projeta sombras cintilantes nos talos de algas marinhas que flutuam suspensos na penumbra. Cavalos marinhos se escondem em cantos quase invisíveis, pequenos, frágeis e absolutamente únicos. Eles ficam eretos, apoiando seu corpo curvado com uma cauda preênsil que se agarra firmemente às folhas e galhos submersos. Eles mal se movem. São criaturas de movimentos lentos e calculados, podendo passar horas suspensos no mesmo lugar, balançando ao sabor da correnteza. Eles se alimentam de pequenos crustáceos e larvas de peixes que capturam com seu focinho alongado, sugando suas presas em um gesto repentino e preciso. Mas se há algo que distingue esses peixes, é sua maneira de perpetuar a vida, um processo incomum que reflete uma adaptação para aumentar a sobrevivência dos filhotes em um ambiente de risco. Nessa espécie, é o macho que carrega o fardo da prole.
A fêmea deposita os ovos em uma bolsa localizada no abdômen do parceiro e ele os choca, protegendo-os dos perigos do ambiente e garantindo um ambiente estável para seu desenvolvimento, enquanto a fêmea pode continuar produzindo novos ovos. Durante várias semanas, cada movimento do macho protege dezenas de futuros filhotes. Ao final da gestação, em uma dança que mal toca a superfície, ele libera seus filhotes em águas mornas, e os pequenos e expostos filhotes iniciam uma luta imediata pela sobrevivência. Vulneráveis a tudo, sua estratégia é a imobilidade e a camuflagem. A cor e a textura de sua pele se misturam às algas, tornando-os quase indistinguíveis do ambiente ao redor. Mesmo assim, são presas frequentes de peixes maiores e cefalópodes furtivos que patrulham essas águas. Portanto, a sobrevivência de cada indivíduo é um feito silencioso. Os cavalos marinhos vivem em pares e muitas vezes permanecem fiéis a um parceiro durante toda a vida. Em um ambiente onde alianças estão se desintegrando e predadores espreitam a cada passo, essa consistência é quase inédita. O dia está amanhecendo, e enquanto as sombras se alongam na superfície, um cavalo marinho macho se liberta de seus filhotes. Centenas de pequenas criaturas se espalham na escuridão, buscando refúgio entre as algas. É um ato antigo, repetido há séculos neste mesmo canto do Pacífico, quase sempre sem testemunhas. O Oceano Pacífico, com sua vastidão ilimitada, tem sido palco de encontros e buscas, de nascimentos e despedidas. Seus abismos profundos guardam segredos que permanecem intactos desde os tempos antigos, enquanto suas águas superficiais são um refúgio para inúmeras formas de vida. Em seus domínios, tubarões-martelo patrulham em cardumes perfeitamente sincronizados, enquanto raias-manta deslizam pelo oceano aberto e águas-vivas iluminam a escuridão com um brilho tênue. Sob as ondas, focas perseguem presas esquivas, recifes de corais oferecem abrigo a pequenos peixes e cavalos marinhos perpetuam suas espécies agarrados aos caules no fundo do mar. Cada criatura, da mais imponente à mais frágil, ocupa um lugar insubstituível nesse equilíbrio marinho. Um equilíbrio que se mantém apesar das mudanças de correntes, predadores implacáveis e ameaças que se estendem da superfície às profundezas. No coração do Pacífico, essas rotinas se repetem dia após dia, furtivas, brutais, inesperadas. Porque o oceano, mesmo quando ninguém o vê, nunca para de se mover, ele nunca para de contar sua história.